Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje daremos continuidade ao caderno 4 e falaremos um pouco sobre arte contemporânea e arte contemporânea no Brasil. Então, o que é arte contemporânea? O autor destaca, que as obras de arte feitas atualmente apresentam uma enorme variedade de técnicas, materiais, práticas e formas de manifestação. E o que conhecemos como arte contemporânea teve início na década de 1960 com o movimento pop art. Desde então, as formas tradicionais de criação em artes visuais passaram a conviver com técnicas, mídias e maneiras de concepção artísticas diversas que abarcam a videoarte, a performance, a instalação, entre outros. Nesse caso, pensar sobre a arte contemporânea significa questionar o que torna um objeto uma obra de arte, além de refletir sobre questões sociais, políticas, ambientais e culturais atuais. A arte contemporânea ela surge após a Segunda Guerra Mundial, momento em que vários países do mundo, principalmente na Europa, encontram-se tomados pelo sofrimento, pela destruição e pelas mazelas da guerra. E o cenário progressista e otimista do modernismo foi desfeito pela realidade dura de famílias, cidades e países devastados. Então, a arte, como campo de conhecimento e de expressão humana, se insere no contexto pós-guerra e passa a questionar a própria função na sociedade. As manifestações tradicionais da pintura, do desenho e da escultura se tornam insuficientes para exprimir o mundo, fazendo-se necessário criar outras maneiras de conceituar e construir o objeto artístico e potencializar a capacidade da arte de significar a realidade e criar novos sentidos e conceitos para as experiências do ser humano. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a sociedade norte-americana entra em um processo de crescimento econômico, que desencadeia um intenso consumismo e uma grande alienação sobre o que acontece no mundo e nas classes sociais mais baixas. E um dos movimentos mais conhecidos dessa época vai ser a pop art, como vimos anteriormente, que se apropriou de elementos de consumo, transformando-os em matéria essencial para a construção da obra de arte. E a banalidade da sociedade é explorada no movimento que apresenta como obra algo que pode ser encontrado na vida cotidiana das pessoas. E Deschamps, que foi um dos principais autores, ou artistas, melhor dizer, desse período, constrói uma ruptura com a tradição artística ao criar o Rio de Moed, no momento, ou melhor, no início da década de 1910, e ao retirar objetos do cotidiano, desfuncionalizá-los e nomeá-los como obra de arte, Deschamps desestabiliza a visão tradicional de arte e dos materiais utilizados em uma obra artística. E o pensamento e o conceito passam a ser parte essencial da construção do objeto artístico, que exige do observador uma postura de reflexão e de deslocamento diante da obra. Assim, o conceito passa principalmente a partir das criações de Deschamps a ser um elemento primordial em várias das proposições artísticas contemporâneas ou atuais. Aqui fala um pouquinho sobre a arte conceitual. Então, esse movimento, conhecido como arte conceitual, surge na década de 1960, e ele faz com que do conceito, ele faz do conceito, melhor dizer, a principal matéria de elaboração e construção artística. E os conceitualistas rompem de forma radical com o tradicionalismo, criando obras que partem de materiais cotidianos ou que não são, ou melhor, ou que não se concretizam em objetos e fazem da ideia a essência do processo artístico.
Aqui destacam-se alguns conceitualistas, né, como Douglas Hilbert, Lawrence Vine e Youssef Kosuth. Então, a arte, né, cada vez mais discute e questiona meios, materiais, técnicas e recepção das obras, inaugurando novas relações entre espectador e obra. Com a pop art e a arte conceitual, surgem outros movimentos que também são essenciais para compreendermos a arte contemporânea, como o hiperrealismo e o minimalismo. Então, o hiperrealismo, tá? Ele trabalha, né, assim como a pop art, com objetos da realidade, tendo como principal objeto de estudo a figuração, e as obras hiperrealistas abordam a figura de maneira distante e impessoal, dedicando-se à construção detalhada, né, minimétrica e por vezes virtuosa. É, Já o minimalismo, ele parte, né, da concepção, ou melhor, da seguinte concepção do artista russo Malevich, no qual ele afirma que a arte não se preocupa mais em servir ao Estado ou à religião. Ela não deseja mais ilustrar a história dos costumes, não quer ter mais nada a ver com os objetos como tal e acredita que pode existir em si mesma e para si mesma, sem as coisas. Então, assim, a estética minimalista ela propõe a criação de um objeto artístico que se relaciona com a racionalidade e não com a expressividade ou subjetividade. Várias das obras minimalistas foram produzidas industrialmente, né? E o artista encomendava o serviço para que não restasse no objeto final nenhum resquício de seu gesto, de sua expressão. E essas obras se caracterizam pela síntese formal, equilíbrio, abstração, uso de uma ou poucas cores e de formas geométricas. Alguns dos artistas mais importantes desse movimento são Frank Stella, Donald Wood e Robert Morris, né? Então, aqui fala um pouquinho sobre as tendências contemporâneas, tá? A partir da década de 70 surgiram novas formas de criação artística contemporâneas. O rompimento com as maneiras tradicionais de produção na arte, iniciado principalmente a partir da década de 1960, foi potencializado, gerando consequentemente o aparecimento de manifestações como o land art, a instalação, a videoarte e a body art, certo? Então, aqui fala um pouquinho mais sobre cada uma dessas artes, tá? Além de arte, ela relaciona a arte com o ambiente, tomando a paisagem não mais como uma inspiração ou algo a ser representado, mas como o local onde se cria e se estrutura a obra artística. A instalação é, as instalações, vamos dizer, são obras formadas por objetos organizados em um espaço, propondo um diálogo com o ambiente e com o espectador, que normalmente, né, precisa percorrê-la para conhecer a obra. E o termo aparece na década de 1960, porém a tendência contemporânea se fortaleceu a partir de 1970 e 1980. E a instalação pode ser uma obra, né, efêmera, ou seja, algo, né, que tem pouca duração ou com vida longa, uma vez que se estabelece relação com o espaço em que se insere e ao ser montado em um lugar novo, poderá atribuir novos sentidos em seu diálogo com o ambiente. A videoarte, né, que é uma forma de criação que combina mídia visual e arte, apresentando vários desdobramentos, como a videoinstalação, a videoperformance, o videopoema, entre outros. E a obra de videoarte ela faz com que o espectador se coloque em situação de dualidade espacial entre o cinema e a galeria de arte. Dessa forma, ela propõe uma relação diferente com o espaço da
exposição e dialoga com a forma de mídia amplamente utilizada na realidade. E por fim, a body art, né, que tem como corpo como principal matéria de criação e expressão artística. E as obras normalmente são construídas como performance ou fazem o uso de vídeo e fotografia para registrar as proposições artísticas que têm o corpo como instrumento principal. E essa vertente da arte contemporânea costuma abordar questões relacionadas ao comportamento e a corpo humanos, como gênero, identidade e sexualidade. Entretanto, nas obras de body art, né, o corpo não é utilizado como objeto em si, mas como uma matéria de construção artística na qual pode ser compreendido em sua capacidade expressiva sem necessariamente ser erotizado. A gente já parte para o próximo conteúdo, que fala sobre arte contemporânea no Brasil. Então, aqui traz um pouquinho sobre a história da arte contemporânea em nosso país. As mudanças ocorridas no mundo pós-guerra impactaram as concepções modernistas da arte, né, e provocaram mudanças conceituais, materiais e nas formas de criação artística, resultando no início da arte contemporânea. E a visão modernista do positivismo sobre o progresso tecnológico e o futuro foi profundamente abalado pelos horrores da guerra. Dessa forma, teve início um momento na história da humanidade denominado pós-modernismo. E o Brasil sentiu as transformações vividas no contexto mundial por meio, né, principalmente da influência econômica, política e cultural que os Estados Unidos passaram a exercer no país a partir de 60. E é nesse contexto, né, que começou a chegar no Brasil obras e artistas de movimentos artísticos do pós-guerra, bem como referências das vanguardas modernistas europeias. E foi nessa conjuntura que surgiram os primeiros movimentos de transição entre o modernismo e a arte contemporânea. Um deles, né, é o concretismo. Então, o final dos anos 40, né, início dos anos 50, marcaram a história das fundações de importantes museus de arte no Brasil, como vimos anteriormente. E nesse